Olá, tudo bem? Bem-vindo à Manhã. Evitar muito açúcar e excesso de gordura. É alimentação saudável a favor da saúde. Amanhã mostra que dá para levar uma vida normal com diabetes. Fique de olho, cuidar da visão deve fazer parte da sua rotina. Hoje a gente vai ao oftalmologista com você. E também consulta o dermatologista para falar sobre linhas de expressão. Você vai aprender os passos para ter uma pele linda pela vida toda. Nossa revista eletrônica desta quarta-feira está começando. 8 de junho de 2011. É amanhã? Bom dia! Quarta-feira é dia de tratar da sua saúde. Amanhã fala de diabetes. A descoberta da doença não muda só a rotina de quem sofre com o problema, mas de toda a família que tem que apoiar uma grande mudança de hábitos. Você sabia, por exemplo, que existem tipos diferentes de diabetes e que o diagnóstico precoce pode ajudar a reverter esse quadro? Pois prepare-se. Vamos explicar tudo o que você precisa saber para manter seu bem-estar. Jucimara descobriu que tinha diabetes tipo 2 há mais ou menos 5 anos. Hoje ela toma medicamentos para controlar a doença e teve que mudar muitos hábitos. As mudanças básicas que tiveram que acontecer foi tentar adaptar um pouco a alimentação, porque toda alimentação é complicado. A questão do exercício físico, que é extremamente, a ligação é direta. Quanto mais você faz, mais o melhor controle você tem da glicemia. Mas é possível, então, você viver bem com a diabetes? Sim, sim. Existem 2 tipos principais de diabetes. O tipo 1 é uma doença autoimune. O organismo destrói as células produtoras de insulina. Os portadores da doença necessitam de injeções diárias de insulina para regularizar o metabolismo do açúcar. Alguns sintomas, como fome e sede frequentes, perda de peso e fadiga, podem sinalizar a doença. O diabetes tipo 2 é o mais comum e está muito ligado ao fator hereditário, à obesidade e ao sedentarismo. Nesse caso, o pâncreas produz continuamente a insulina. O problema está na incapacidade das células de metabolizarem a glicose da corrente sanguínea. Segundo o endocrinologista André Viana, qualquer pessoa pode desenvolver o diabetes. E não é somente a quantidade de açúcar na alimentação que influencia para que isso aconteça. Existem vários fatores de risco. A gente não coloca o açúcar como um causador de diabetes. As pessoas que têm tendência a desenvolver diabetes ou que já são diabéticas, elas podem aumentar o seu nível de açúcar no sangue se ingerirem o açúcar ou comidas que contêm açúcar. Mas o açúcar não é um causador direto do diabetes. Ninguém fica diabético por causa de açúcar, né? A pessoa pode ficar obesa por causa de açúcar. Se comer doce em excesso, ela pode se tornar obesa. E essa obesidade vai levar ela a ficar diabética. Segundo dados do Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros são diabéticos. Cerca de 500 casos surgem a cada dia. Um exame simples que mede a quantidade de glicemia no sangue pode alertar para que se procure um médico. E com um dispositivo simples, fazemos um pequeno furo que é quase indolor. Não tem praticamente dor nenhuma na ponta do dedo. Ele vai ter uma gotinha de sangue que vai nos servir para fazer o exame. O exame é bem simples e rápido, né? E não dói nada mesmo. Não dói nada. Você deve ter sentido aqui, viu que a dor é praticamente zero, né? E com uma gota bem pequena de sangue, a gente já consegue fazer um bom exame suficiente para dar teu nível de glicemia. Tá? Você fazendo assim, coloca a gota de sangue, o aparelho já vai fazer a leitura em 5 segundos, nós já temos teu nível de glicemia, que está em 104. Tá? E o que isso significa? 104, para quem já fez uma refeição no dia, é um nível excelente, certo? Para quem está em jejum, não, mas para quem já fez uma refeição, já se alimentou, tomou café da manhã ou almoçou, 104 é um nível perfeito. Você provavelmente não é diabética. E aqui no estúdio nós vamos conversar com a nutricionista do curso de Educação para Diabéticos, Marina Munhoz da Rocha, que a gente recebe agora. Bem-vinda ao Amanhã. Tudo bem? Bom dia, Marina. Tudo bom? Bom dia, Marina. Bem-vinda amanhã. Obrigada.
A gente está tratando desse tema porque é um tema super importante, não tem cura, mas tem tratamento. Isso, tem controle. E o controle não é tão difícil quanto se pensa. E como é que é para descobrir? É um pouco difícil em alguns casos, né? O diabetes tipo 2 leva mais tempo, às vezes, para descobrir que os sintomas não são tão agudos quanto o tipo 1. Que o tipo 1 acontece geralmente naquela semana do diagnóstico, da descoberta. A criança, o jovem já tem glicemias altíssimas e pode até entrar em coma. Já o tipo 2 não, o tipo 2 é mais, digamos assim, leva mais tempo para descobrir, mas é tão perigoso quanto o tipo 1. Como é que a gente percebe essa diferença no início? Assim, porque a pessoa pode nascer com diabetes ou não e desenvolver isso ao longo da vida, né? A pessoa sempre tem que ter a hereditariedade, aquele código genético, principalmente para o diabetes tipo 2. Então, são fatores externos que desencadeiam. O principal dele, estresse, obesidade, falta de atividade física e a má alimentação, principalmente excesso de gorduras. Isso seria o que mais desencadeia o tipo 2. E tem que tomar remédio já, controlar a alimentação, aplicar insulina, né? De imediato, o tipo 2 já se trata com alimentação equilibrada e atividade física, de imediato. Às vezes o médico já entra ou não com medicamento. A insulina no tipo 2 às vezes acontece mais tarde, mas às vezes é um fim inevitável utilizar a insulina do diabetes tipo 2. Às vezes ela nem é necessária, né? Às vezes não. Isso depende do caso. Já o tipo 1, que é a criança, o jovem adulto, já tem que iniciar o tratamento com insulinoterapia. Porque o pâncreas para totalmente de produzir insulina, isso devido ao sistema imunológico, que tem um defeito no sistema imunológico. Então, o sistema imune, os anticorpos, não reconhecem e destrói as células que produzem insulina. Quer dizer, a pessoa que tem diabetes tem uma série de outros problemas, como cicatrização e tudo mais. Conta pra gente quais são esses outros problemas. Então, o diabetes em si é uma condição do organismo que pode levar a outras doenças, outras complicações. As mais importantes, as mais sérias, são problemas renais, problema de visão e as doenças cardíacas, que na verdade, mais da metade das pessoas que têm problemas cardíacos têm diabetes tipo 2, principalmente. Porque 90% da população que tem diabetes é o tipo 2, 10% só é tipo 1. É uma doença silenciosa, né? Muitas vezes a pessoa descobre que tem diabetes só por causa de uma outra doença, já com uma complicação, né? E isso, às vezes, a pessoa só descobre na complicação, principalmente problemas renais, problemas cardíacos. Por isso que é importante fazer nessas campanhas, essas medições de glicemia, como o Dr. André mostrou. É uma medição rápida, às vezes nem precisa ir ao laboratório e já dá para descobrir. A gente já detectou muito em campanhas pessoas com diabetes, já com 500 de glicemia, que nem sabiam que tinham diabetes. Normalmente ela está associada com a obesidade, né? O diabetes tipo 2, sim. Um dos grandes fatores que desencadeiam é a obesidade. A obesidade desencadeia, porque o que acontece? O pâncreas, ele cansa de produzir tanta insulina ao longo da vida e chega uma hora que ele entra em falência na produção de insulina. Então produz uma insulina mais fraca, digamos assim, ineficiente. Aí vem o diabetes tipo 2. E o único teste é esse mesmo, que você tem que fazer para identificar? Sim, o teste de glicose. Ele é feito na hora ou em laboratório, também pode fazer. E dependendo dos valores, acima de 99 em jejum já é um pré-diabetes. E acima de 126 em jejum já é diabetes. Marina, você considera importante, assim, toda pessoa fazer esse testezinho que a nossa repórter fez, claro, que não dói? Anualmente é importante fazer o exame de glicemia. E onde pode fazer? Então, até em farmácias, na associação dos diabéticos, nos próprios consultórios dos endocrinologistas ou no laboratório mesmo, fazer pelo menos uma vez ao ano. Principalmente quem tem diabéticos na família, porque o diabetes tipo 2, principalmente, é muito hereditário. Agora, descobriu que tem, o que faz? Vai direto ao endocrinologista, que é o diabetólogo, a pessoa que trata o diabetes. Então, tem muitas pessoas que vão a clínicos gerais, eles são importantes no diagnóstico, mas é importante o endocrinologista tratar o diabetes. E o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para uma equipe, porque ele sozinho às vezes não dá conta, porque precisa do quê? Do educador físico, da nutricionista, para fazer a contagem de carboidratos, que é o que se usa hoje em dia, às vezes de psicólogo, porque tem muitos pacientes que não aceitam o diagnóstico, então eles não se tratam direito. Então o diagnóstico através da equipe é muito importante. Tem o diabético rebelde, né, que acaba querendo seguir o que a família está comendo, e se a família não apoia, isso influencia também, né? É importante mudar o hábito da família toda, principalmente na questão alimentar. Porque o que adianta a pessoa com diabetes, chega em casa, todo mundo se alimenta errado, tem excesso de guloseimas, aí fica difícil o tratamento. Então precisa mudar o estilo de vida, isso é que os médicos sempre falam, mudar toda aquela forma de agir, de trabalho. A consulta tem que ser com a família toda, né? Ah, sim, ajuda muito. Ai, gente, então a dica é essa, vá ao médico,
faça o exame e se cuide. A pessoa tem que buscar os diagnósticos, porque às vezes sozinho não vem, né? Então, a gente já viu casos em consultório de pessoas que já deviam ter diabetes há 10 anos, ou diabetes tipo 2, e não sabiam, não detectaram. Então, já tinham as complicações. Se detectasse antes, poderia prevenir as complicações de diabetes. Marina, deixa pra gente um contato de telefone e um e-mail para quem está em casa poder tirar as dúvidas. Certo. Então, nosso contato para inscrições dos cursos 3240-6830 com a Gislene e entrar no nosso site centrodediabetescuritiba.com.br e pode fazer as inscrições. Legal, obrigada pela sua participação. Lembrando que os cursos são de graça, né, Marina? São todos gratuitos. A gente conversou com a Marina Munhoz da Rocha, que é nutricionista do curso de Educação para Diabéticos. E dá para levar uma vida normal tendo diabetes. Basta escolher os alimentos corretos. A gente te mostra como isso pode ser feito daqui a pouco. Antes, fique com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Curitiba, máxima de 17, mínima de 5 graus. Em Paranaguá, máxima de 22, mínima de 13 graus. Londrina, máxima de 21, mínima de 9 graus. Maringá, máxima de 22, mínima de 7 graus. Em Cascavel, máxima de 17, mínima de 6 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 19, mínima de 6 graus. Ponta Grossa, máxima de 17, mínima de 4 graus. Guarapuava, máxima de 17, mínima de 3 graus.